Canal Samba Brasil, o canal do sambista. 24 horas no ar. Canal Samba Brasil, diretamente aqui da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, com uma pessoa super importante no samba. Uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer junto com o Jadir, quando nós formamos em Educação Física, nós viemos fazer um curso de extensão universitária e passamos lá, por conta da amizade do seu Muniz com a dona Zica, nós fomos lá e conhecemos jovens. Em 86, aí, 34 anos atrás, conhecemos a Nilcemar e o Pedro Paulo, que eram dois irmãos, filhos da dona Regina, netos da dona Zica e do Cartola. E hoje a Nilcemar ganhou essa proporção. Ela foi simplesmente a secretária de Cultura de uma das maiores cidades cultural do mundo. Rio de Janeiro, a cultura do Rio de Janeiro é reconhecida no mundo todo. E ela era ex-secretária de Cultura e também a fundadora do Museu do Samba, um museu que fomenta essa arte pela cidade. E assim, eu vou pedir para ela, porque ela deu uma aula para a gente aqui antes, conversando aí o que estava a vida dela, ela cheia de trabalho aqui no notebook, recebeu a gente, interrompeu o seu trabalho para receber a gente e deu uma aula para a gente ficou de boca aberta aqui. E eu gostaria, Nilcemar, que você repetisse essa história de como foi esse início, na época do seu avô, na época do Paulo, como foram sendo criados, assim, dito pela boca de uma pessoa que conhece realmente a história, que passou por isso tudo. Nilcemar, boa noite, obrigado por nos receber. Não, eu que agradeço a presença de vocês. Falar do samba é sempre muito bom, falar das nossas raízes, da nossa essência, né? Da nossa história. E eu me coloquei mesmo, assim, ao longo da vida, eu vi que eu tinha esse papel, né? De estar sendo uma dessas vozes, a contar um pouco da nossa história, como eu estava aqui falando para o Jadir, que é um querido, que o pai dele já tinha essa preocupação desses registros históricos. E assim, a história da minha família foi a minha primeira referência, né, de afirmação social. Eu costumo dizer que a história do samba é uma história de luta, é uma história de afirmação social. Então, toda essa história ela começa desde a hora que você tem negros escravizados, né, entrando num dos maiores portos, né? A gente tem Santos, que é um porto, mas assim, o maior porto de entrada de escravizados nas Américas é o Cais do Valongo. Então, ali começa a nossa história cultural, né? Porque aqui a gente tem a história da cultura brasileira, ela é a junção principalmente da cultura europeia, africana e do índio, né? Mas a prevalência da matriz africana, ela é muito forte, né, em toda a diversidade cultural que a gente tem no Brasil. E o samba, a supremacia absoluta, né, é na força desse tambor, né, desse baticum que vai bater, que vai forjar a identidade cultural do povo brasileiro. Então, importa, né, que o povo brasileiro saiba o que é o samba. Eu costumo sempre fazer um grande desafio, que é perguntar: o que é samba para você? E logo te dizer que não é carnaval e que não é somente gênero musical. Aí as pessoas ficam assim: então o que é samba, né? Não sabem responder. E aí logo vem uma resposta que eu acho que traduz muito, que é uma frase do Monarco, que diz assim: samba é um modo de viver. E aí a gente tem, nesse modo de viver, no modo de conviver, e aí por isso que eu me reportei a essa questão da ancestralidade, que quando você traz esses negros de várias nações africanas, já começa aí uma grande mistura, né, porque você também tem uma outra riqueza do outro lado do Atlântico, que você vai ter uma forma de se reconectar, né, afetivamente, né, e o samba a gente vai vendo isso claramente. Como também eles foram deixados também à própria sorte, no pós-abolição. Aliás, esse carnaval, né, a gente veio falando muito disso, inclusive da escola campeã, né, está inclusive falando da força dessas mulheres de ganho, que na verdade
que as mulheres traziam sustento, mas tivemos momentos aqui de reforma urbanística na cidade, em que o tempo todo estava se colocando esses negros à própria sorte. E aí eles vão estar se refazendo a sua estrutura de modos de viver, mas também do modo de como diz Helena Teodoro, de celebrar a vida, né? De ser um momento de lazer e de recobrar suas próprias forças, né? Nesse momento em que aqui estamos falando da 1904, era Pereira Passos, onde buscou-se um modelo parisiense para a cidade, essas pessoas elas foram expulsas desse centro. E aí a forma de brincar carnaval era com bloco, intrudo, semelhante também aos modos portugueses de brincar, né? E aí eles tentam se reorganizar, de certa forma, para tentar reocupar esse espaço de onde eles foram expulsos. E aí eles criam as escolas de samba, né? Uma forma de vamos descer mais estruturados, né? Não mais em forma de blocos. No processo de criação das escolas de samba, eles também, eles têm não só uma forma de organização para esse desfile, que imita um pouco também o desfile das grandes sociedades, né? Falávamos aqui, inclusive nos nomes dessas escolas de samba, que também elas vão imitando, né, esse modelo social que eles que serviu de inspiração, né, da corte. Então, aí temos a Imperatriz Leopoldinense, Império Serrano, que mais tarde você vai ter uma virada de chave, né, sobre isso. Bom, mas nesses primórdios, você tem esses grupos, né, buscando essa organização e essa aceitação social. E eles criam o que eu ouso dizer, o maior modelo de organização social, maior que qualquer empresa, maior que qualquer produção cultural, né? Porque se você pensar numa peça, nenhuma peça teatral, nenhuma ópera tem 5.000 pessoas envolvidas na produção, né? Não só nos bastidores, na preparação, como na própria cena, né? Nenhuma estrutura organizacional de empresa é maior que uma estrutura de uma escola de samba, né? Não é. E a questão é atribuição e reconhecimento de valor, né? E aí nessa virada de chave, quando a gente fala assim, as escolas nascem, né, na década de 28, nos anos 28 você tem o nascimento das primeiras escolas de samba, depois você tem na década de 30 a pseudo-aceitação das escolas que antes era ainda vista como lugar de marginal, de povo de malandragem. E aí eu costumo dizer que não é o momento da aceitação, é o momento de controle social, porque elas já tinham dominado de novo, né, aquele espaço de onde elas haviam sido expulsas. Então, ali onde tinha Seata, na Praça 11, é ali na Praça 11 que as escolas vão marcar seus desfiles. É ali na Praça 11 que elas estão desfilando até hoje. É ali na Praça 11 que ela apresenta hoje o maior espetáculo do planeta, né? Considerado o maior espetáculo a céu aberto, que até hoje que se tem conhecimento. E nessa virada de chave nasce também uma consciência política de valor, né? Então, você muda, inclusive, os temas de enredo. Hoje, estamos aí em 2020, quando havia uma expectativa da Mangueira. A Mangueira já trouxe um discurso, né, da história paninagem grande ano passado,
falando de uma temática que a gente chama de memória subterrânea. Então, falando de um tema que quase a historiografia oficial deixou de fora. Porque a historiografia oficial, fazer história, né, narrar história, é um processo de escolha do que você põe para dentro, do que você põe para fora. Então, a Mangueira quis falar de uma força que foi invisibilizada, né? Que é a força da cultura negra, que é a força negra, né? E falar da história não contada, dos heróis que quando se fala, hoje se recusa a falar e celebrar 13 de maio, porque essa liberdade já estava ganha, né? As conquistas já estavam sendo feitas por esses atores que estavam tirando esses grilhões dos seus braços e das suas pernas. Como dessa maneira, como hoje, a Mangueira foi falar de um Jesus de todos, né? E quem disse que Jesus tem aquela cara, aquele cabelo e aqueles olhos azuis? Tá? Então ela novamente ela veio falando, né, de um Jesus de todas as gentes, né? Então, Jesus mulher, do Jesus do gay, o Jesus está em todos os corpos, né? Então, Jesus não está somente numa forma e numa forma, né? Então, ela vem questionando e trazendo uma reflexão. Uma reflexão pode até ter custado o campeonato, não importa. O importa é que ela deixou uma reflexão, deixou um recado. Então, eu diria que a escola de samba, quando ela tem consciência do seu poder, enquanto uma força motora da cultura, é muito importante porque reforça o papel da cultura no crescimento do ser humano, né? Então, a cultura, ela tem ela tem a dimensão econômica? Tem, né? Quando a gente está falando do samba, estamos falando de uma cadeia produtiva imensa, né? Imensa. Então, que vai desde a questão da gravação da música, do churrasquinho, da porta da quadra, das costureiras, da gráfica, que vai rodar as letras do panfleto lá que vai divulgar a música. Então, é uma cadeia produtiva que, assim, tem vários estudos mostrando todos esses impactos da dimensão econômica. Você tem a dimensão que a gente estava falando até aqui, social, né? Vim aqui fazendo uma pequena narrativa aqui compactada sobre a dimensão social. A dimensão política, né? Também nessa narrativa que eu fiz aqui brevemente, falei da dimensão política, né? E tem a dimensão cultural. E para que serve a cultura, né? A cultura une pessoas, a cultura aumenta a sua visão sobre o mundo, né? Então ela importa quando ela vai descortinar, né, o seu olhar sobre o mundo, sobre a sociedade que você vive, e você vai se reposicionar. Então, quando eu estou falando deste passado, estou falando de uma memória, de uma história não contada, né, eu estou encontrando valor no meu corpo negro. Eu estou encontrando valor nos meus antepassados, né? Eu estou encontrando valor na minha ancestralidade. Então, eu vou dizer, não, comigo não, né? Então, eu vou dizer que eu posso tanto quanto qualquer outro. Então, essa consciência, por exemplo, me levou a ter sido secretária de Cultura da minha cidade. Como você bem disse, a Secretaria de Cultura da cidade do Rio de Janeiro é a maior da América Latina. Então, eu deixei um legado, eu deixei um resultado de gestão que está reverberando até agora. Já saí tem 2 anos, né? Porque vai fazer, não, 1 ano e pouco, né? Fiquei 2 anos e alguns meses. Que até hoje reverbera na cidade, né? Deixei um divisor de águas importante. E tudo isso consciente, primeiro, do que é a política pública. A política pública não é
ainda para você fazer uma política pública calçada em valores colonizados. E quando eu estou falando isso, estou dizendo que ainda a política cultural focada numa minoria de privilégios, batendo ainda na chamada linguagem tradicional. Não. Né? Eu acho que a gente precisa olhar para o que é a cultura que o Brasil produz, que o brasileiro produz, para que você fomente conhecimento do que somos, né? E que atraia dinheiro de fora para dentro. Estávamos falando aqui da dificuldade que está o Brasil nesse momento, a quebradeira geral, o dólar chegando a quase R$5. Mas sim, e quantos de nós, né, viaja para levar o nosso dinheiro para fora? Então, como é que a gente vai trazer para dentro? Se a gente mostrar o diferente, porque assim, o diferente é nos mostrar o que a gente produz. Recentemente, enquanto secretária, por exemplo, a primeira vez que essa cidade do Rio de Janeiro apresentou uma exposição da história do samba. Como assim? Se é a principal referência identitária do povo brasileiro e o brasileiro nos conhece? Né? Se tem hoje um lugar que você vai saber da história do samba, hoje é no Museu do Samba. Porque exatamente aí, cansado e indignada desse lugar não existia, eu criei esse lugar. Então, e aí criei na Mangueira. Porque também outra questão é esse deslocamento. Por que criar na Mangueira? Porque eu tive que criar um lugar que fosse referência, como ele é hoje, está ligado em várias organizações internacionais, e ele provoque o desenvolvimento daquela comunidade. Porque se você achar que evoluir, se eu posso estar num outro lugar e aí eu tenho que abandonar, né? É o abandono que a gente falávamos aqui de 1904, da época da Passo. Não. Assim como essa consciência, por exemplo, quando teve o Cais do Valongo, a reforma do Porto Maravilha, e que eles quiseram remover a Providência disse não. Eu pertenço a esse lugar. E a história desse Porto Maravilha tem que me incluir. Então, eles não puderam remover as favelas que estavam ali. Eles tiveram que levar a acessibilidade, o teleférico, tiveram que trazer melhorias para aquele povo que está ali. Porque hoje não se aceita mais essa remoção. Tem que haver a inclusão social. Ou não vai ficar bom para ninguém. Né? Então, o que está lá o som da manhã, favela pega a visão. Né? Pega a visão. Então, é isso. Não, sabe, você tem que unir, tem que trazer melhoria para todo mundo. E o samba, eu acho que ele hoje dá de forma de excelência esse recado. Né? Então, eu convido, inclusive, a visitar a história das 6 campeãs desse carnaval. Né? As 6 campeãs do grupo especial, elas estão versando sobre o que estamos conversando aqui. Né? Então, eu acho que isso é uma demonstração de força, de poder, de valor, que começa a ser descortinado. Né? Então, ao povo de Santos, eu deixo essa mensagem, inclusive enquanto uma ex-gestora pública, que é preciso valorizar o que se produz em Santos, descortinar a cultura local, porque é isso que vai fazer as pessoas quererem estar neste lugar. Né? Isso vai levar a um desenvolvimento local, porque você imagina se aqui, no Rio de Janeiro, que é um lugar que a gente está brigando por isso, de certa forma estamos ainda muito por fazer, mas já temos algumas coisas acontecendo, que você tivesse esse fomento, né? Bateu recorde público nesse carnaval. E se isso fosse fomentado o ano inteiro? Quanto economicamente estaria mexendo com a cidade? Né? Então eu acho que há de se refletir, temos que continuar cobrando, e o carnaval ele é o maior símbolo de resistência, de existência, né, de subversão. Né?
E eu, como vim de uma casa em que os meus avós não tiveram absolutamente de criar, né? A Mangueira é a segunda escola mais antiga, de criar o que hoje estamos falando aqui, que é uma das maiores organizações sociais que a gente tem no Brasil. Então, eu acho que é a maior lição de que tem que começar por algum lugar e que a gente não tem que ter medo da nossa força enquanto povo brasileiro. Nilson Amaro, só mais uma pergunta. Qual é a sua receita, qual é o seu conselho que você dá para que outras pessoas negras vençam, como você venceu, como seu filho João Vitor vence, é um rapaz sensacional, outros, como você falou, desses novos atores que hoje estão na Globo, que foram produzidos pelo Museu do Samba, qual é o caminho? Você acha que a cultura é o caminho? Com certeza. Agora, não sei se é teu exemplo, por exemplo, exemplo dos atores que estão hoje inseridos nas novelas. Então, um produtor, acho assim, primeiro você tem que conhecer a sua história eu não estou falando só, eu estou falando de povo brasileiro. Eu preciso saber, e aonde eu não estou refletido, eu não estou por quê. Começa por aí. Então, eu vou buscar. Hoje aqui eu recebi o Jadir, que é um querido, então ele vai, produz um livro sobre a história do Mestre Sala. Ele está falando da sua ancestralidade, da sua história, uma história que ele não estava vendo quase em lugar nenhum. Então, o primeiro conselho eu não tenho que esperar, eu vou cobrar. Mas se quem está lá nada faz, eu vou fazer por mim mesmo. Né? De certa forma, eu vou estar virando um jogo. E aí eu vou ter que conhecer um pouco mais, e aí eu não posso deixar continuando não existindo. Como eu falei aqui, quando eu vi toda a história do samba, era uma história de luta que precisava ser conhecida para que eu possa fazer com que o outro reconheça em si força, né? Então, os quadros que estão na minha casa é do Heitor do Prazeres, é o quadro do Guilherme de Brito, né? Tem 2 Heitor. Então, eu não tenho que ficar querendo Miguel Ângelo na minha parede, eu não. Olha, se eu tenho pessoas, né, brasileiras, negros poderosos, que passam... por que eu tenho que admirar o quadro do Miguel Ângelo? Até tenho, mas eu não quero na minha parede. Vou ter os nossos. Então, eu acho que é essa consciência de valor. Então, essa consciência... Estou voltando. Mergulhar na sua história. Quem é você? Né? Você não pode ser o produto que o sistema de um país colonizado, né, quis te moldar. Então, eu tenho que me conhecer para que eu tenha autoestima suficiente para ser o que eu quiser ser. O sistema, ele vai dizer, não, você não esse aqui não é o teu lugar. Eu vou dizer, não, meu lugar é onde eu quiser. Né? Então, para isso, você tem que estar fortalecido culturalmente falando, com formação necessária. E união. Porque esse sistema também nos ensinou a nos dividir. Então, aí eles se mantêm numa zona de privilégio. Eles não são a maioria, né? Os negros são mais de 52% da população. Então, é a maioria, mas uma maioria desunida. Então, uma desunião que vem lá de trás. Né? Então, eu costumo dizer assim, se você... E aí eu estou dizendo para todos os negros fazer essa reflexão. Quando você tem algum negro que tem uma ascensão, ele fica sem tribo, né? Porque a outra tribo, para onde ele ascende, ele é raridade. E ninguém cola nele. Tipo assim, o que você está fazendo aqui? Esse lugar não te pertence. Da onde ele veio, dá N rótulos. Ah, ele agora está metido. Ah, ele agora é não sei o quê. Te exclui também. Tá? E aí você fica só. É bem doído, não é fácil não. E
E aí você assiste em que lá do outro lado dessa minoria, um dá a mão para o outro. Está chamado networking, né? Então eles se trocam entre si, eles trocam de lugar entre si. E os nossos, sabe, não dá a mão, solta. Solta e você, quando luta, fica uma luta cada vez mais solitária. Mas se você ganhou essa consciência, você mesmo solitária, você vai. E chega uma hora que você carrega o teu irmão, né? Então, eu acho que, voltando você não responde, não foi objetivo que eu falei muita coisa, mas assim, a resposta objetiva é: conheça a sua história e valorize a sua história. Subiu, volta lá na tua essência. Traz mais gente. Conscientize mais gente. E nunca tenha medo de ser ou de estar, né? E também de achar que, mas uma andorinha só não faz verão, faz sim. Já virei tantos jogos, virei tanto, como acabamos de falar aqui, ocupei um lugar que nunca foi ocupado por negro nessa cidade. Mas eu fui a primeira, não fui? Eu cheguei lá. E quem é que me levou lá? O Museu do Samba. Porque foi no Museu do Samba que abriu um debate e convidou os candidatos à prefeitura, que tinha a eleição. E foi justamente como anfitriã, né, impactado pelo meu discurso, à época, que o então ganhador do certame ali da prefeitura, que foi o prefeito Marcelo Crivella, me convidou. E ele me conheceu lá na Mangueira, no espaço de memória social, que é hoje, começou como Centro Cultural Cartola, que hoje é o Museu do Samba. Olha aí, como uma andorinha só fez verão. Verdade. Então foi recebendo, fazendo com que visitasse o espaço, e o espaço era a narrativa dessa força, desses valores e desse poder, que eu fui convidada a ocupar esse lugar de poder. Então, aquele era um espaço de decisão. É um espaço, então, termino contando para você, o meu lugar é onde eu quiser. Né? Bem que eu não queria aquele lugar, não pedi para estar. Mas já que veio, tinha alguma razão para estar. E quando eu estive, eu deixei um legado, eu deixei uma história. Vai ser difícil, todos que entraram. Olha, quando eu fiquei 2 anos e bal, né? 2 anos e 3 meses. Então, quem entrou depois de mim não ficou 4 meses. Já estamos no 3º secretário nessa gestão. E ele já me convidou, estou lá dando uma mão para ele avançar. Porque, assim, depois do que eu deixei ali, com consciência, porque até não foi um modelo de gestão, foi um modelo de gestão de uma forma, uma gestão de Estado, né? Então não foi uma questão de gestão partidária. Então, eu fiz escuta pública, 2 meses andando da Zona Sul à Zona Norte, à Zona Oeste, fazendo escuta pública para fazer uma seleção das urgências, né? Para fazer política pública. Então é isso, o dinheiro público ele tem que atender a demanda da população. Uma política de transparência, de devolutiva para a população sobre os impactos e resultados. Né? Então, isso para mim foi muito gratificante, porque assim, quem entrar, como diz no samba, vai ter que rebolar, porque vai ter que fazer igual, ou parecido, ou melhor. Né? E esse melhor é pensando no coletivo, porque eu venho de um lugar que a cultura do samba e faz parte da cultura de matriz africana, é a roda. E o que tem nessa roda? Na roda, onde é o começo da roda? Onde é o fim? Onde alguém é mais importante? Não tem começo, não tem fim. Não tem ninguém, não tem hierarquia. Você vai numa escola de samba, você não sabe quem é empregado e quem é patrão. Você não sabe. Ali não tem hierarquia. Ali
é um coletivo. Ali somos todos iguais. E somente juntos teremos o samba. Tem que ter a bateria para o Jadir ser o mestre-sala. Terá que ter existido o Cartola, uma velha guarda, para existir esse presente, né? Então, tem que ter a criança, porque ela é renovação, né? Então, assim, essa roda, ela gira no teu passado, no teu começo, e ela gira para o teu futuro, né? Por isso que eu digo que a escola de samba é uma escola de vida. Uma grande voz da cultura negra na cidade do Rio de Janeiro, Nilcemar Nogueira, para o canal Samba Brasil. Canal Samba Brasil, o canal do sambista. 24 horas no ar.